Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal, que bom estar aqui novamente com vocês. Como é que vai? Como vão? Vocês aí, em meio às vicissitudes da vida, às dificuldades, aos amores e desamores, as lutas, as alegrias e as tristezas, enfim. Faça desse o seu momento devocional, seu momento de reflexão, como tem sido para muitos um momento de contato com a palavra de Deus, um momento de comunhão, um momento de se debruçar sobre o texto sagrado da palavra de Deus e aprender mais um pouco do caráter de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Enfim, estamos aqui, para compartilhar com você mais de 25 anos aí de aprendizado, de estudo, de ensino da Bíblia, a um toque no seu celular. Com muita alegria, trago aí uma bagagem de teologia bíblica bastante profunda, ajuda de muitos comentaristas bíblicos aí, a gente tem se debruçado sobre o texto bíblico na intenção de fazer essa reflexão aqui, uma espécie de pregação expositiva, capítulo por capítulo da Bíblia. Então vamos avante. Números capítulo 32, parte 2, a última parte do capítulo 32, episódio de número 568, esta que é a 7ª temporada. Que joia! Eu queria que você parasse um pouquinho hoje para meditar. Dentre várias coisas que nós vamos ver no capítulo 32, nós vimos no episódio anterior algumas coisas interessantíssimas e didáticas. O versículo 23 do capítulo 32 que diz assim: mas, se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Olha só. Estas palavras, embora em última análise sejam verdadeiras para todos os pecados, são ditas sobre ações que, saindo de nós, realizam suas tarefas perniciosas, maldosas, pecaminosas, mas voltarão para casa trazendo a retribuição, as inevitáveis consequências de nossas ações. Existe um provérbio oriental que é verdadeiro tanto para crimes quanto para maldições, que diz: olha, as maldições, como as galinhas, sempre voltam para o poleiro. Deus insiste nessa verdade como um dos muitos motivos para nos fortalecer contra as seduções do pecado. Os pecadores entregam-se às vagas esperanças de impunidade. Eles agem como se dissessem do Salmo 94, verso 7, o Senhor não verá, Deus não se importa, mas eles não podem escapar do pecado. O lapso de tempo não aniquilará o pecado, a ocultação cuidadosa não o esconderá. O mero arrependimento não evitará todas as suas consequências. Não podemos escapar dos nossos pecados. Pecado é a transgressão da lei. É um elemento perturbador, como um veneno no sangue ou um erro de cálculo quanto ao rumo de um navio. Não há estatuto de limitações em relação à dívida do pecado. Ló vai morar em Sodoma e colhe a ruína doméstica anos depois. A casa sangrenta de Saul também, e suas consequências, segundo Samuel capítulo 21, versículo 1. Um pecado pode parecer ter sido enterrado, escondido, ocultado com segurança, como um cadáver escondido. E a grama pode crescer sobre a sepultura, mas uma ressurreição o aguarda. Porque não há ocultação alguma diante dos olhos de Deus que tudo vê.
Aquele que confia em Cristo é perdoado, mas um pecado, quando cometido, pode ter desencadeado uma série de resultados temporais dos quais nenhum arrependimento subsequente pode ser capaz de nos livrar totalmente. Por exemplo, ter gerado hábitos e comportamentos que arraigados se tornam difíceis de ser arrancados. Jacó recebeu no decorrer de sua vida o fruto de suas ações depois de ter ofendido Esaú e enganado Isaac. Davi foi perdoado, mas seguido pelas consequências de seu pecado, segundo Samuel capítulo 12, versículo 10 ao 14. Após a morte, no sentido mais amplo, o pecado deverá encontrar o transgressor. Há um contraste terrível sugerido pela bênção em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu dizendo, escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Pense em ser descoberto naquele mundo onde a perspectiva é de pecado eterno. Marcos 3:29. A única salvação verdadeira do próprio pecado assegurada a nós vem através do arrependimento e da fé. Mateus 1:21, Tito capítulo 2, versículo 14 são referências que nos afirmam estas verdades da palavra de Deus. Números 32:23, repito. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Essas palavras de Moisés certamente implicam uma estimativa humilhante das pessoas a quem se dirige, mas deve-se admitir que a estimativa foi justificada pela experiência passada. Moisés não pode aceitar rapidamente a promessa, pois ele sabe bem quão precipitada e imprudentemente ela é feita. Não houve ocasião para lançar qualquer dúvida sobre a sinceridade de suas palavras ou para atribuir-lhes um propósito deliberado de engano. Mas havia tudo nas circunstâncias eminentes para levá-los a uma promessa quebrada. A promessa em si foi feita às pressas. Não foi feito por si mesmo, mas sob uma espécie de compulsão, a fim de se apoderar de um bem muito cobiçado. O cumprimento dela foi cercado, como Moisés bem sabia, de condições difíceis, sempre tendendo a aumentar em dificuldade. O próprio Moisés não estaria com eles do outro lado do Jordão e quando ele desaparecesse de cena. Alguns dos melhores podem estar inclinados a perseverar. Outros poderiam facilmente dar uma desculpa que os seus líderes haviam prometido sem consultá-los suficientemente. Mas a grande maioria já se havia mostrado mergulhada no egoísmo. Seria provável que eles persistissem na deserção, se ao menos isso pudesse ser administrado com alguma segurança. Houve muita coisa, como vimos, que levou Ruben e Gade a quebrarem sua promessa. Além do que já foi mencionado, havia esta como uma consideração possível, que eles pudessem quebrar a promessa impunemente. Na verdade, a partir dessa advertência solene de Moisés, nós podemos inferir que ele considerava que algum pensamento deste tipo provavelmente ganharia amplo domínio em suas mentes. Quando chegasse o tempo de dificuldade, de dura tentação, eles poderiam argumentar assim: se retornarmos, quem marcará nosso retorno? Ou impedirá? As outras tribos, talvez duramente assoladas em seu conflito com os cananeus, nada poderão fazer contra nós. Moisés se foi, eles poderiam ter pensado, depois de fazer a promessa que seria suficiente cruzar o rio, desejar a Deus a sorte de seus irmãos e depois retornar. Eles entenderão nossa posição e não serão tão duros conosco como Moisés foi. Se eles estão dispostos a que simplesmente atravessemos e depois retornemos, o que pode haver para reclamar? Mas Moisés
evidentemente queria que eles cumprissem plenamente sua promessa. Quebrá-lo não foi apenas pouco fraterno e ingrato para com as outras tribos que tanto fizeram por eles. Foi, diz ele com grande ênfase, um pecado contra Deus, e no devido tempo voltaria a eles revelado como tal, com todas as suas terríveis consequências. Temos aqui um aviso oportuno, meus queridos. Preste atenção, leia o capítulo, escute o episódio anterior e venha para cá para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Nós temos aqui um aviso oportuno para aqueles que estão entrando nos caminhos do pecado. Assim como é verdade que Deus deseja que aqueles que em seu jovem entusiasmo e devoção se propõem a entrar em seu serviço, considerem bem o que Ele pede. Também é igualmente verdade que Ele deseja que aqueles que estão começando uma vida de pecado considerem bem qual será o seu fim. Estas são as palavras de um homem idoso, observador há muito tempo, que viveu extraordinariamente perto de Deus. Suas palavras são faladas a partir da plenitude de sua experiência. Ele viu o pecado revelado em toda a sua enormidade e punido com a maior severidade. Deve haver neste mundo milhares de crimes não detectados, milhares de acusados absolvidos, não por serem inocentes, mas por falta de provas legais. Estas falhas provêm das enfermidades dos homens, mas esteja certo disso, eles são fracassos apenas no que diz respeito aos homens. Nenhum malfeitor pode escapar de Deus, embora possa desfrutar dos prazeres e imunidades do pecado por um período. Pode parecer que o pecado não descobre os homens enquanto eles estão aqui. Os homens não devem desprezar a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus, como se ele fosse negligente ou tardio em todos os seus atos. O cultivador da vinha, que implorou por mais um ano de adiamento pela figueira infrutífera, notou a sua infrutuosidade e previu a sua destruição tanto quanto o dono da vinha. Nós podemos, meus queridos, lembrar com muita frequência que os olhos de Deus estão em toda árvore não lucrativa. O machado está colocado na raiz, pronto para uso, se o uso for obrigatório. Números 32, 42 nos apresenta um homem chamado Noba. Quanto a esse homem e o lugar, o texto diz, o versículo números 32, 42, que enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate, as vilas ao redor, e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Esse procedimento por parte de Noba sugere muita especulação quanto ao caráter, propósitos e realizações reais do homem. No que diz respeito aos filhos de Ruben, nós somos simplesmente informados em termos gerais que eles deram nomes às cidades que construíram, versículo 38. Jair, filho de Manassés, deu às pequenas cidades de Gileade o nome de Ravote e Jair, o que parece ser uma indicação geral delas como propriedade de Jair. Então, no último versículo do capítulo, nós chegamos a uma espécie de clímax ao lermos que Noba corajosamente chamou pelo seu próprio nome o distrito que ele havia conquistado. E o que ele quis dizer com isso? Talvez tenha sido por uma questão de segurança fantasiosa. As exigências rigorosas e inexoráveis de Moisés irão levá-lo embora. Ele não sabia por quanto tempo. Ele pode ter calculado que dar seu nome à sua propriedade antes de partir seria um excelente plano para se proteger contra vizinhos cobiçosos e inescrupulosos. Como as pessoas egoístas desconfiam umas das outras. Quando nós, queridos, nos ocupamos em acumular tesouros na terra em vez de no céu, nós temos que usar todos os tipos de esquemas, artifícios para obter uma segurança que no final prova não ser segurança alguma. Ou Noba pode ter sido um homem cheio de ambições pessoais. Davi nos conta em tons meio que com pena, com desprezo, daqueles grandes apaixonados e orgulhosos que chamam suas terras com seus próprios nomes, Salmo 49, 11. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre,
dão o próprio nome às suas terras. Disso nós podemos inferir, concluir, chegar a determinada conclusão de que Noba não estava sozinho em sua loucura. Muito possivelmente o nome criou raízes, durou gerações, mas mesmo supondo que assim fosse, quem nos dias seguintes se preocuparia com o homem Noba? Você nunca deve ter ouvido falar dele. Chamar uma cidade ou rua pelo nome de um homem não contribuirá em nada para preservar sua memória, se o próprio homem não for nada mais do que um plutocrata. Uma pessoa que exerce influência apenas pelo dinheiro que possui. Mas se o próprio homem, por ações, caráter, se torna memorável, glorioso, então seu local de nascimento e local de residência, por mais mesquinhos que sejam, compartilham da glória do homem. Lembra de algum? Quantas aldeias obscuras se tornaram assim dignas na história? As principais delas são Belém, a menor entre as milhares de Judá, Nazaré, aldeia isolada e mesquinha nas terras altas da Galileia. Este lugar, mais querido ao coração cristão de todos na terra, exceto Jerusalém, não é mencionado no Antigo Testamento e nem mesmo pelo historiador Joséfo. Ele cita Jesus, mas não Nazaré, nos seus escritos. Porque as palavras de Moisés em Números 32, 23 são especialmente relevantes para as nossas ações que realizamos e as seguintes consequências. Qual é o aviso oportuno desse texto, meu querido? Presente nas palavras de Moisés, em relação aos que estão entrando nos caminhos do pecado. Vamos refletir, vamos pensar, vamos orar, vamos falar com Deus e encerrar mais um episódio. Pela misericórdia bondosa do nosso Pai Celestial. Oh, Jesus amado, Tu és tão bom para mim. Não por merecimento, mas porque Tua graça, Tua misericórdia é tão grande, tão imensa. Obrigado, Jesus, por mais este momento, essa oportunidade de estar meditando na Tua palavra. Que a gente possa refletir sobre as palavras de Moisés e a sabedoria contida nelas. Reconhecendo assim como não podemos escapar dos nossos pecados, é fundamental considerar as consequências antes de tomarmos decisões precipitadas concernente nossas ações. Que tenhamos discernimento, Pai, para seguir um caminho que glorifique a Ti e não nos sujeite às terríveis consequências do pecado. Em nome de Jesus. Obrigado, papaizinho. A gente se vê em breve, no próximo episódio, meu querido, se Deus quiser, tá bom? Um abraço até lá. Se você tem gostado, compartilhe, leia o capítulo referente à meditação e volte novamente, que a jornada diante de nós ainda é muito longa. Eu conto com a sua audiência, a sua paciência, para a gente seguir junto nesse caminho. Deus abençoe. Tchau, tchau.